Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fabiano e hoje a conversa é um papo, um dedinho de prosa sobre os quadrinhos Disney. Vamos lá. Durante quase 80 anos, acho que é isso, os quadrinhos Disney foram publicados pela editora Abril e o formato mais clássico dessas publicações eram revistinhas bem simples, semelhantes a essas publicações que vemos aqui pela Culturama, né? Formato 13,5 por 19,5 aproximadamente. Revistinhas que praticamente eram metade de uma folha de papel ofício e continham aí um número de páginas bem variados. Com o passar do tempo, a editora Abril sempre mudava o número de páginas de suas revistas. Pato Donald e Zé Carioca, por exemplo, houve tempos que tinham 36 páginas, depois 44, depois 52. Houve tempos até que chegaram a ter mais de 80 páginas. Depois passaram por um período em que houve uma mudança drástica para menos de 20 páginas, acho que eram 16, alguma coisa assim. Depois voltaram para 52. Enfim, estavam sempre provocando uma mudança, mas o tamanho das revistas mais conhecidas ao longo das décadas era essa padronagem aqui que a Culturama resolveu seguir assim que obteve a linha Disney e começou a publicar em 2019. Eu lembro que a notícia do cancelamento das publicações Disney pela editora Abril atingiu a gente, os mais estimados leitores, como uma péssima novidade, porque estávamos bastante acostumados, principalmente a interagir com alguns profissionais responsáveis por essas revistas, responsáveis que ouviam a gente e interagiam conosco. Em alguns eventos literários eles estavam presentes, então rolava uma super interação ali que tornava a gente mais próximos deles, né? Então, a notícia de que não teríamos mais esse contato foi como uma bomba para muitos de nós que estávamos sim acostumados a transmitir na internet uma extensão das revistas que tínhamos aqui em nossa casa. Conversávamos com o pessoal a respeito dos quadrinhos Disney na internet e líamos os quadrinhos Disney aqui na nossa casa. Embora eu vinha descobrir tardiamente, através dos meus próprios hábitos, né, que eu tinha um prazer maior em adquirir as revistas do que em ler exatamente. Né? Era muito gostoso estar com elas, trazê-las para casa, mantê-las aqui, mas eu confesso que tenho muitas dessas revistas que ainda não li, não sei do que se tratam, não faço a menor ideia das histórias que contém dentro delas, né? Porque o prazer estava basicamente em trazer para cá, né? Havia todo um ritual em adquirir, em receber, em apanhá-las e trazê-las aqui para minha casa, arrumar um lugar para guardá-las. O que depois começou a ser um problema, porque eu simplesmente preciso ainda arrumar um lugar melhor para acomodá-las. Elas estão divididas entre pedaços da minha estante, uma e outra gaveta da minha cômoda, e já tenho 3 caixas organizadoras onde acomodo também um pouco delas. Preciso rever essa questão o quanto antes. Mas voltando ao foco, a notícia não agradou a gente, porque estávamos muito familiarizados com o sistema de interação com os leitores na internet que a Abril vinha mantendo, e ao mesmo tempo a gente ficou muito curioso para saber como seria a era da Culturama, né? Será que teria uma interatividade maior ainda conosco, mais novidades, alguma mudança na padronização das revistas? O que vimos foi muito desinteressante, né? Começaram com muita festa e estardalhaço, um deslumbramento que simplesmente não houve razão nenhuma para justificá-lo. E o que vimos, na verdade, foram as revistinhas mais simples, as quais já estávamos bastante familiarizados, sem novidades. E quando eu digo sem novidades, também em relação ao conteúdo das histórias, já bastante manjado, né? Há até quem diga aí maliciosamente que quem já leu uma e outra revista atual do Pato Donald, do Tio Patinhas, do Mickey,
Na verdade, já leu todas, não precisa mais comprar nenhuma outra novidade, porque as histórias estão basicamente com o mesmo tipo de enredo, a mesma pegada. Então, não há muito o que se apreciar em termos de novo em relação ao conteúdo dessas histórias. E também o que pegou bastante e está acabando de verdade com as publicações Disney nem é tanto o fator conteúdo, porque eu penso o seguinte: se eu conheço o Tio Patinhas, se eu conheço o Pato Donald, olha só, a Maga Patológica, o Super Pato, os Metralhas, eu já sei o que esperar das historinhas deles. Então, eu compro, eu adquiro, eu ganho, eu recebo, sei lá qual maneira eu faço para usufruir dessas histórias, porque eu gosto dos personagens, eu quero ver exatamente a personalidade de cada um deles nas historinhas que eu vou ler. Então, sim, é mais do que lógico que compramos ou ganhamos, seja como for, essas revistas, porque queremos ver, sim, um pouco de mais do mesmo, porque gostamos de nos familiarizar com o que conhecemos. Acontece que a editora não teve um canal bom de comunicação com os seus leitores, agindo até com estupidez e grosseria diante de dúvidas, curiosidades não respondidas satisfatoriamente, provocando irritação entre alguns deles e tendo essa irritação dos leitores respondida com mais grosseria e mais estupidez. Para terem uma ideia, eu lembro até de respostas nas redes sociais, onde os tais profissionais respondiam: vai cuidar da sua vida, vem aqui ensinar a gente a trabalhar. Respostas bastante cretinas e nada populares, que na verdade afastam o leitor. Porque vamos e convenhamos, ninguém está passando fome porque não tem uma revista como essa do Tio Patinhas. Bela, linda, super divertida. Mas não é o fato de você não poder obter uma leitura maravilhosa como essa que vai fazer de você uma pessoa doente e carente de necessidades básicas na sua vida. Esse é um tipo de produto que você sempre pode deixar para depois, ou até mesmo nunca adquirir. Então, dar respostas como vai cuidar da sua vida, ou então vem aqui ensinar a gente a trabalhar, não é uma ação nada inteligente de uma editora desconhecida que precisava urgentemente alcançar uma grande popularidade entre os leitores que a desconheciam nesse mercado de quadrinhos. Por isso que, mês a mês, cada vez menos pessoas vêm falando a respeito desses quadrinhos publicados. A editora segue com a publicação em dia, porém nem mesmo ela acaba divulgando a própria produção. Qual é o mistério que envolve uma editora que precisa urgente de consumidores do seu produto, fazer o seu produto, mas não divulgá-lo para ninguém, e ainda mostrar-se arredia, estúpida e grosseira àqueles que perguntam e pedem a divulgação? Eu não consigo entender qual é o mistério que faz com que essa determinada editora tenha esse tipo de comportamento. Um comportamento que, eu repito, não soma, não agrega e só torna as coisas mais difíceis para ela. Então, o que está acontecendo hoje em dia com os quadrinhos Disney? Por que as pessoas não falam? Por que você não vê tantas postagens atuais, animadoras, empolgantes acerca dos quadrinhos Disney? Um dos motivos é exatamente esse: a falta de vontade e de interesse nas pessoas, muitas vezes ocasionada pelo desestímulo que vem da própria editora. Para nós, os leitores mais veteranos, a gente tem muito material antigo que a gente ainda pode desfrutar acerca dos personagens tão estimados, tão queridos. A própria editora Panini vem lançando, de vez em quando, materiais muito bons em forma de coleções. Aí já entra na história de que é para quem tem bolso, né? Porque são exemplares caros, nem todo mundo pode obter, e por ser uma coleção, se você perde muitos números, acaba ficando sem sentido você começar a obter, né? Então, é aquela história de que a gente acaba sendo doutrinado a adquirir tudo sobre um produto, e aí quando a gente, por algum motivo,
tem alguma dificuldade em adquirir um número, a gente acaba perdendo o interesse em comprar os próximos, porque a gente já perdeu aquele lá. É um péssimo hábito que foi difundido para vender bastante as revistas, para fazer com que as pessoas realmente estejam atentas a tudo que é lançado no mercado, mas mostrou-se, na verdade, um efeito contrário. Em vez das pessoas se mostrarem atenciosas para não perder nenhum desses títulos lançados, o efeito foi o reverso, né? As pessoas simplesmente preferiu abandoná-los. Primeiro porque é muito material a ser comprado, e segundo, porque não há mais tempo para as pessoas de ficar se dedicando. Muitos precisam trabalhar bastante, têm muitas dificuldades em casa, até mesmo para descansar, né? Acabam se irritando com muitos problemas no seu lar. Então, é onde que os quadrinhos acabaram ficando em segundo plano. É claro que você comprar uma revistinha aqui, como essa, e outra ali de vez em quando, sempre acaba sendo um bom negócio. Mas quando você é estimulado a fazer uma assinatura com 6 dessas aqui, todo santo mês, ou quando você é forçado a engrenar em uma coleção com 20, 30, 40 fascículos, onde você é incentivado a não perder nenhum. Então, esse hábito da leitura que outrora tornava-se tão prazeroso, acaba ficando oneroso e desestimulante. É o que colaborou bastante para que as pessoas acabassem se afastando dessa linha de publicação de quadrinhos. E acredito que não seja só um problema relacionado à Disney, mas ao cenário de quadrinhos em geral, porque hoje em dia ninguém tem muito saco, vamos falar a verdade, de ficar querendo assinar cerca de 6, 8 revistas todo santo mês para ler. Além de ser muito caro, ninguém vai ficar querendo dar tanto tempo assim em um produto que fica assim, tanto conteúdo de uma vez para cima da gente, né? Sempre, constantemente, a gente tem aquela enxurrada, aquela overdose de produtos para ler. Então chega uma hora que isso cansa, né? Então é isso que eu queria colocar aqui para vocês, né? Na opinião de vocês, qual que é a maior dificuldade desse mercado brasileiro da Disney aqui no Brasil? Eu vou ficando por aqui e já coloco a questão para vocês, quem puder comentar, coloca aí para mim, né? Na sua opinião, qual que é a questão que interfere para um aumento de publicações e um aumento de leitores, principalmente o aumento de leitores em relação às publicações Disney? O que você gostaria de comentar para mim sobre isso? O que você pensa a respeito? Um abraço, até o nosso próximo vídeo.